Denúncias contra um grupo religioso são levadas a uma audiência pública. Polícias e Ministério Público vão investigar o Verbo Vivo. Casal de ex-adeptos conta que tirou o filho da escola da comunidade fechada, horrorizado com a formação dada aos alunos. Nós estamos vendo hoje o resultado dessa formação religiosa na vida dessas crianças, porque eles são totalmente alucinados. Presidente do Conselho Evangélico, do qual faziam parte os pastores do Verbo Vivo, alega que eles foram excluídos depois das denúncias. O John é uma pessoa completamente louca, dirigido por uma mulher mais louca do que ele. Novas testemunhas resolveram denunciar o grupo religioso Verbo Vivo, que vive em uma comunidade fechada na Grande BH e é suspeito de promover lavagem cerebral em crianças e jovens, alguns separados do convívio com os pais e ainda de cárcere privado e sequestro. O caso exibido aqui no Jornal da Alterosa com exclusividade e em primeira mão nesta terça-feira ganha contornos cada vez mais assustadores diante dos relatos de ex-pastores e adeptos do Verbo Vivo. Na reportagem de hoje, Ricardo Carlini entrevista um casal de comerciantes que se diz perseguido depois de enfrentar os líderes do grupo e tirar o filho deles da escola Verbo Vivo, horrorizados com a formação dada aos alunos. A simples lembrança dos anos que viveu na igreja Verbo Vivo põe essa mulher para chorar. Fizeram com meu filho, meus pais, um ano quase, As primeiras denúncias exclusivas foram feitas no Jornal da Alterosa por este casal de ex-pastores da Verbo Vivo. Agora, eles perderam o medo e mostram a cara. Eduardo e Érica garantem, tiveram os filhos, já maiores de idade, retirados do convívio pelo grupo religioso. A Verbo Vivo agora está na mira das autoridades. O chefe do Ministério Público de Minas Gerais recebeu cópias das reportagens. Os procuradores de justiça analisaram com cuidado os depoimentos. O material será encaminhado agora para uma equipe de promotores especializada nos casos que envolvem infância e juventude. A denúncia que nos é encaminhada é grave, os fatos são graves, agora são polêmicos. Em virtude da particularidade do caso, eu até solicito às pessoas que estão envolvidas que procurem o promotor local ou o Ministério Público da maneira que bem entender ou que mais fácil for para cada um, inclusive valendo do anonimato, se for o caso, porque nós precisamos elucidar esses fatos. O comerciante Marcelo e a mulher Rosa conheceram a fundo a rotina da Verbo Vivo, que frequentaram por quase 16 anos. Hoje eu cheguei a uma conclusão, que é uma seita. 99% do que está dentro das características de uma seita, o Verbo Vivo é uma seita. Marcelo decidiu abandonar a Verbo Vivo depois que passou a discordar dos métodos aplicados na escola instalada dentro da fazenda da igreja, onde o filho estudava. As disciplinas já não estavam sendo mais concluídas de acordo com o que estava estabelecido dentro do cronograma deles. O meu filho chegava muitas vezes desgastado da escola, não queria voltar na escola. Por quê? Porque eles interrompiam demais as aulas, tirava as crianças da sala de aula, os motivos assim mais banais para poder falar que tinha que receber oração, que precisava de ajuda. E foi declarado dentro da própria igreja, num horário de culto, que a escola, o mais importante não era a formação acadêmica, o mais importante era a formação religiosa. O calvário da família começou mesmo no dia em que ele foi até a escola providenciar a transferência do filho. Tive que chegar lá antes dele terminar e comunicar para eles que eu queria uma carta de transferência. Aí veio os questionamentos, mas por que você quer uma carta de transferência? Eu falei, não, nós vamos tirar o Rafael, ano que vem o Rafael não vai estudar mais nessa escola. Ainda faltava ele fazer as últimas provas bimestrais. O meu filho praticamente foi expulso da escola, porque a partir do momento que nós tivemos junto com eles e afirmamos para eles que nós não íamos mais fazer parte daquela igreja, eles não deixaram mais o meu filho frequentar a escola. O garoto chegou a ser punido
por ter passado músicas evangélicas a um colega e ameaçado de isolamento total. E eles alegam que essas músicas são músicas profanas. Ou seja, se ele fosse lá, ele podia até entrar, mas ele ia ter que ficar isolado dentro de uma sala sozinho. Aí eu perguntei, mas é só até ele se arrepender e depois vocês voltam com ele para dentro da sala de aula? Não, ele vai ficar isolado até terminar. Eu falei, então ele vai ficar isolado e não vai poder ter mais relacionamento com os outros amigos dele da sala? É isso que vai ser. Proibido de fazer as provas dentro da escola, o filho de Marcelo fez os testes numa mesa do bar do pai em Betim. As provas foram feitas naquela mesa ali. A pessoa só trazia as provas, deixava as provas aqui bimestrais, ele fazia as provas, ninguém ficava esperando. No outro dia a pessoa voltava de novo, recolhia as provas bimestrais dele e levava as provas bimestrais que ele tinha feito, você está entendendo? Meu filho foi excluído da escola. Foi excluído. Marcelo, é verdade que a Verbo Vivo separa os filhos dos pais? Às vezes uma criança tem muita dificuldade dentro do lar, dentro de casa. Eles pegam essa criança e falam que vai ajudar essa criança e manda para casa de alguém. Para morar com alguém, para ela, eles falam a palavra chavão, ela vai receber tratamento. Eles fazem a cabeça dessas crianças falando que os pais estão errados, que os pais estão indo para o inferno. E aí essas crianças, elas sentem segurança ficando com eles e não com os pais. Mas isso tudo é um tremendo terrorismo. Você tem... Eles falam para as crianças que os pais estão com o demônio. Estão com o demônio e estão indo para o inferno. E as crianças vão sentir segurança naquilo que eles estão falando. Por isso elas ficam com eles, entendeu? E indignado com as práticas da igreja, ele faz um alerta. Eles morrem de medo de mim, porque eles sabem que eu não tenho medo deles, entendeu? Ninguém nunca me perseguiu, eles não são doidos, você tá entendendo? Agora, os que são fracos, né, não, são débeis, vamos dizer assim, eles perseguem e morrem de medo, você tá entendendo? Agora, eu não tenho medo de quê? O que eles vão fazer? Eles vão me matar? Você não teme isso? Não. Se eu aparecer morto amanhã, os únicos inimigos agora que eu tenho é eles, eu não tenho inimigo. Não bastassem as ameaças sofridas após a saída da igreja, Marcelo e Rosa passaram a viver um drama ainda maior. O pai de Rosa é pastor da mesma religião em São Paulo e abandonou a filha só porque ela deixou a Verbo Vivo. Rosa não tem contato com pais, irmãos e sobrinhos há quase um ano. Tem um ano que você não vê seus pais. Vai fazer um... Porque a igreja mandou vocês se separarem. Como é que você está vivendo? Juntando os pedacinhos. Eu nunca tive problema com os meus pais. E por causa de uma igreja, por causa de uma seita, eles riscaram que tinha uma filha. Destruíram o convívio seu com seus pais. Você temeu perder seu filho também lá dentro? Temi, mas eu tinha cabeça muito boa. Tem muitos pais sofrendo hoje porque tiveram seus filhos arrancados de casa. Mas graças a Deus o Rafa ficou comigo. Só falta trazer de volta seu pai e sua mãe. E meus irmãos, que estão todos E lá. seus irmãos? Você tem quantos irmãos lá ainda? Mais 3 irmãos, com as esposas e com os filhinhos também. Eles não falam com você. Você acha que você vai conseguir tirar eles de lá? Só um milagre. O filho adolescente hoje tem uma vida normal. Pode estudar música e até namorar. Alívio para a família. A gente estava no lugar para ser ajudado e não, nós somos prejudicado em vez de ajudado, né? Você está indo para o inferno, você é um profano, esse demônio vai te levar para o inferno. De fato, nós estamos vendo hoje o resultado dessa formação religiosa na vida dessas crianças, porque eles são totalmente alucinados. Eles gritam em nome de Jesus, né? Usando Jesus, falando que você está em rebelião, você está entendendo? Você precisa se arrepender, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno, você é um profano, esse demônio vai te levar para o inferno.